capitalismo. Qual seria o melhor modelo social para a resolução de problemas sociais e econômicos no Brasil? Primeira pergunta. O capitalismo está destruindo o planeta? É provável que nos próximos anos a destruição da natureza torne a existência humana na Terra um risco? Aí quem vai começar agora é o Carlão e Robson. Vão ter seus 4 minutos e depois vocês vão ter o jeito de história de vocês e eles voltam. Tá bom? Tá bom. Posso começar? Pode. Por favor, não me chamem de negacionista. Embora a gente tenha muitos dados que eles coincidem com acontecimentos que estão acontecendo no planeta, com mudanças climáticas, desde quando eu estava na faculdade, eu via professores de geologia e de paleontologia falando a mesma coisa, falando assim, nós não temos dados suficientes para afirmar que é isso que está acontecendo. De fato, uma coisa que eu acho é que o capitalismo ele veio resolvendo alguns problemas da sociedade, e a sociedade ela se tornou muito melhor depois da era medieval, que veio o capitalismo, e ainda melhorou ainda mais quando apareceram os ideais comunistas e o modelo socialista como forma de governo. Até porque o capitalismo entendeu assim, se eu não me cuidar, eu deixo de existir, porque o outro já vem com um complemento que eu não trago. Então essa discussão e essa polaridade eu acho fantástica para a sociedade. Depois que surgiu isso daí é que a gente foi para frente mesmo. Mas em relação à parte ecológica, eu acredito sim que não diria o capitalismo, mas toda sociedade que você não coloca regras, as pessoas vão fazer até onde o Estado deixa. Então, por exemplo, se eu não digo que o que é seu eu não posso tomar, alguém vai lá e toma, isso é verdade. Se o Estado ele não fala assim, esse terreno aqui ele é meu, esse terreno aqui é o do fulano, o fulano vai lá, o outro vai lá e fala, não, se não tem dono eu vou lá e pego. Né? Então, isso acontece com pessoas comuns, que dirá com empresas. Então, quando você deixa a empresa fazer o que quer, o Estado não tem regras claras, não tem regras que limitem, porque o mercado eu acho que o mercado tem que ser livre, não pode ser limitado. Né? As regras de mercado têm que ser livres, mas as regras de uso dos recursos não podem ser livres. Liberdade é uma coisa muito boa, só que não dá para você ter à vontade. Né? Então, me chamem de ditador se quiserem, né? Mas assim, liberdade é uma coisa muito boa, mas também é muito perigosa se você não controlar. Robson, só completar aqui. Gente, se vocês querem entender o que é capitalismo e socialismo, o Deng Xiaoping era o líder da maior nação comunista do planeta. Tinha o Mao Tse Tung, ele fez a revolução, viveu 40 anos dominando a China. E quando eu estava na faculdade, há 30 anos atrás, a China era 10, 15 vezes mais pobre que o Brasil. O brasileiro ganhava $1.500 de renda per capita por ano, o chinês ganhava 150. Aí o Mao Tse Tung morreu, aí ele fez aquela revolução cultural chinesa, aí o Deng Xiaoping ele viu que a União Soviética, o socialismo soviético, por ineficiência, por corrupção, e a Rússia não está ganhando essa guerra por causa de corrupção. Ela pensava que tinha o melhor, o exército muito bam. Ela não aprendeu a lição da Finlândia de 1940. Chegou a galera é o seguinte, olha só gente, a frase, pesquisa essa frase. Não importa a cor do gato, o que importa é que o gato pegue o rato. Qual a função do gato? Por que o homem domesticou o gato há 4, 5, 6 mil anos atrás? O gato pegar o rato. Hoje o gato é um pet, mas na função dele foi para pegar o rato que estava mexendo nas plantações. Esse é o pensamento chinês. Então ele investiu em educação. Lá na China, se você estuda em escola pública e você não tira nota, você paga multa. Lá na China tem um tal de Rokun. Rokun é um livro que vai falar se você pode, onde você vai morar, se você é de origem agrária, de origem urbana. A sua vida social começa no Rokun. Então o chinês, o partido chinês, ele regula, mas ele dá, como é que chama? Ele dá condições. A educação lá é a melhor do mundo, saúde. Então o Estado tem que ser eficiente. Socialista ou comunista, o capitalista, ele tem que cumprir essa função. Certo?
Breno e Matheus, vocês vão ter os seus 7 minutos. Calma aí. 7 minutos? Calma aí, o quê? É porque tem os 4 minutos e 3 minutos aí, né? Então... O capitalismo está destruindo o planeta? É provável que nos próximos anos a destruição da natureza torne a existência humana na Terra um risco? 3 agora. De fato, né, quando a gente vê entre questões relacionadas à ecologia, à geologia terrestre, né, é verdade, há movimentos ali da Terra, né, naturais ao redor do Sol, ao redor da própria galáxia, que explicam algumas mudanças aí de temperatura, né, as condições climáticas ao longo dos anos. Tem, por exemplo, ciclos de Milankovitch, né, que é relacionado à excentricidade da órbita da Terra, que muda em determinados períodos de tempo, a obliquidade, a precessão do eixo da Terra, né, que muda isso, evidentemente, causa alterações climáticas. Porém, quando a gente pega os dados, né, justamente o período pré-industrial para o período pós-revolução industrial, que se inicia no século XVIII na Inglaterra, a gente tem um dado que é alarmante, né, que se eu não me engano a temperatura média global já cresceu, né, 1,5 graus, se eu não me engano. Então, assim, mostra que, querendo ou não, uma vez que o capitalismo, né, o capitalismo monopolista, o capitalismo desse viés liberal que nasceu com a Inglaterra, uma vez que ele se afirma, o que nós temos visto aí é uma degradação das condições climáticas e ambientais do planeta. E no mais, eu gosto sempre também de lembrar muito das passagens de Ailton Krenak, né, tive até a oportunidade de trabalhar com o terceiro ano desse ano, que ele diz, né, a sabedoria indígena diz que é preciso pisar suavemente na terra. E quando nós vemos hoje no que consiste o modo capitalista de produção, né, na verdade é como se fosse, alguns até usando a analogia de uma célula cancerígena, né, porque o capitalismo ele entende a terra como uma fonte inesgotável de recursos e um modelo de produção econômica que quer se expandir infinitamente, mas a verdade é que a mãe terra ela é um recurso finito, né? Então fica meio que uma coisa contraditória. Uma hora ou outra a conta vai chegar, né? E quem paga o pato, querendo ou não, sempre são as populações mais periféricas e vulneráveis. Então eu acredito que sim. Não estou falando que é a pior coisa do mundo. De fato, quando a gente observa em comparação com o feudalismo na Idade Média, né, eu trabalho muito isso no primeiro ano, onde a mão de obra era servil, camponesa, uma economia de subsistência, onde não havia estímulo para o comércio, de fato era muito ruim quando a gente compara hoje com o capitalismo, mas acho que a gente poderia pensar também em formas de superá-lo, né? E aí entra na questão de um capitalismo mais verde, mais humanizado. Surge justamente como uma resposta às pressões que o socialismo trouxe, né, na União Soviética. De alguma forma ele também introduziu um estado de bem-estar social, né? A gente comentou isso um dia. Então acho que é preciso pensar também em formas de superá-lo, né? Essa é a minha visão. Não que significa que eu sou comunista, mas é isso. Indo lá para um lado mais assim comunista da parada, né? Eu não consigo enxergar uma perspectiva real assim, onde a gente tenha um planeta sustentável em que a gente tenha, por exemplo, um país como os Estados Unidos, que produz desde a introdução da internet, ele produz 7 vezes mais lixo que qualquer país do planeta Terra. Então a gente não tem como ter um planeta sustentável enquanto a gente tiver um país como esse mandando e desmandando no nosso querido planeta, entende? Então assim, a gente tem um país como os Estados Unidos produzindo a quantidade de lixo, e aí é aquilo que o Matheus falou. O que sobra para as populações de países mais pobres, o que sobra para as populações periféricas é aguentar tudo isso que acontece. Entende? Então, quando a gente pega uma perspectiva climática do negócio, a gente vai ver ali que dentro, por exemplo, da Amazônia, a gente tem comunidades tradicionais que sofrem muito mais do que a pessoa que está lá no Lago Sul e tudo mais, entende? E é dona do meio de produção. A pessoa que é dona do meio de produção ela não sofre com a mudança climática, porque ela tem como se mitigar esses problemas que vão aparecer. Quem vai sofrer são as populações pobres, são as populações que moram nas periferias, entende? O que a gente fala, quando eu falei que eu ia vir com uma perspectiva mais comunista, é porque se a gente tem ali a lei máxima do comunismo, que é se a classe trabalhadora produz, a tudo ela pertence. E se a gente consegue distribuir, redistribuir esses recursos, a gente vai ter, consequentemente, uma produção de lixo menor.
E aí eu estou falando de poluição. Agora, falando sobre o aquecimento do planeta, né, é como o Matheus falou, depois da primeira revolução industrial, quando chega a era do carvão mineral, o planeta começa a esquentar, e isso aí é inegável, isso aí são dados, né, que ele começa a esquentar 1,5 graus, entende? E igual eu falo com meus alunos, principalmente do segundo ano. 1,5 graus para você é a diferença entre você estar com febre e você tá normal, entende? Então eu não consigo enxergar numa perspectiva assim, ambiental, um espaço onde a gente tenha o capitalismo como solução, o capitalismo como um sistema socioeconômico solucionador de problemas e um planeta sustentável. É incoerente, né? Como já dizia Chico Mendes. Quando a gente faz uma ecologia sem luta de classe, a gente não está fazendo ecologia, a gente está fazendo jardinagem. Entende? Então, eu acho que a perspectiva não é fazer jardinagem, é fazer ecologia, mas uma ecologia social. Entende? Onde a gente vai ter que pensar nas populações que são pobres e são as populações que mais sofrem com as mudanças climáticas. E aí, por mudanças climáticas, por mudanças ambientais, eu não estou falando só do aquecimento global, eu estou falando da produção de lixo, que ela aumenta por causa da obsolescência planejada. Né? A gente produz muito mais, aí a gente falando de novo aqui do celular, né? A gente produz muito mais celular, mas ao mesmo tempo a gente produz muito mais lixo. E a gente não sabe para onde que vai a nossa bateria, a gente não sabe quando a gente joga fora o celular, quando ele estraga, a gente não sabe para onde que vai. Muito provavelmente ele vai para um aterro sanitário, vai infiltrar no lençol freático e a gente vai estar tomando água aí de bateria. Né? Eu acho que é nessa perspectiva. Tá bom?